Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar nossas aulas de gramática, tá? E eu vou falar com vocês agora sobre a concordância verbal e depois sobre a concordância nominal, tá? Então, a concordância verbal, o que é a concordância verbal? É a concordância do sujeito com o verbo, ou vice-versa, né? Que eu costumo dizer, né? E existem algumas regrinhas que nós vamos ver agora. O que é a concordância, né? Então, é esse processo que faz com que as palavras se modifiquem, né? Modifiquem as suas terminações, se ajustando a outras. Ou seja, por exemplo, se meu sujeito está no plural, provavelmente meu verbo também ficará, tá? Se meu sujeito é composto, provavelmente meu verbo vai ficar no plural. Se meu sujeito é simples, provavelmente meu verbo vai ficar no singular. Vai depender muito da situação, tá? Então, concordância verbal, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, ou seja, o verbo concorda com o sujeito. Só que aqui o que vai acontecer? Vocês vão ter que relembrar lá o que são sujeitos, né? Então, vocês viram isso em análise sintática. O que é sujeito? Sujeito é aquele ser que pratica a ação dentro da oração, né? E eu tenho tipos de sujeitos. Tenho sujeito simples, composto, indeterminado, elíptico, oração sem sujeito. Todos esses tipos de sujeito vão exigir, né, que o verbo concorde com ele. E é isso que nós vamos ver agora. Tem algumas exceções, tá? E é o que a gente vai ver. É o que nós vamos ver, né? Então, vejam só. É a concordância do verbo com o sujeito, tá? Ou seja, o sujeito é aquele ser que pratica a ação ou sofre ação expressa pelo verbo. Então, se o meu sujeito for simples, provavelmente meu verbo vai ficar no singular. Se o meu sujeito for composto, o verbo vai ficar no plural, né? Então, no caso do sujeito simples, independente da posição do sujeito, não interessa se o sujeito está no início da oração ou no meio da oração, o meu verbo tem que concordar com ele, tá? Então, aqui nós temos esse exemplo. Nós fomos almoçar na casa de Maria. Então, você veja aí, nós é a terceira pessoa do singular. Nós fomos almoçar, né? Obviamente, meu verbo tem que concordar com ele, tá? E o sujeito é nós. Sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Veja que a primeira oração está na ordem direta. Sujeito, né, e predicado. Vejam que aqui a oração está invertida. O sujeito ele não aparece, né, no início da oração. Então, sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Quem sumia? A última boiada. Então, a última boiada é o seu sujeito, tá? E o verbo concorda com ele, sumia. E eu tô falando de boiada. A última boiada, não estou falando de boiadas, embora a ideia de boiada, né, a palavra boiada dê a ideia de que são vários animais, mas no caso aqui, estou falando de boiada e não de boiadas. Então, meu verbo concorda com esse boiada, então fica no singular sumia. Então, nós temos aí alguns casos especiais de sujeito simples. Tem o sujeito constituído por expressão partitiva, e o que são essas expressões partitivas? São essas aqui. A maioria de, a maior parte de, uma porção de, grande parte de. Vejam que quando eu falar para vocês agora de alguns casos, são coisas que vocês vão precisar de fato memorizar, são regras, tá? Que vocês vão ter que memorizar. Então, quando o sujeito for simples, ele for constituído por uma dessas partes, o verbo ele tanto vai poder ficar no singular como no plural. Vocês é que vão escolher. Tá vendo? Por isso que são alguns casos especiais. Quando for esse tipo de sujeito simples, constituído por essas expressões partitivas, né? Aí você escolhe se você vai deixar no plural ou se você vai deixar no singular. Vai muito da sua intenção de escrita. As duas maneiras estão corretas, ó. A maioria dos estudantes participou da festa. A maioria dos estudantes participaram da festa. Então, veja, tanto posso deixar no plural como eu posso deixar no singular. E a expressão partitiva é essa maioria de, tá? Próximo. Quando sujeita vai denotar uma quantidade aproximada, né? E vai expressar essa ideia. Então, mais de, menos de, cerca de, perto de e etc. Né? O verbo vai ficar aqui, fazer o quê? Que neste caso, o verbo ele vai concordar com o numeral que vem depois, né? Desse mais de, menos de, cerca de, perto de. Então, não esqueça, quando o sujeito denotar quantidade aproximada, aí você vai fazer o quê? Vai passar essa ideia aí de
do verbo concordar com o numeral que está expresso depois dessas expressões, tá? Dessas quantidades aproximadas aí, ó. Cerca de 10 pessoas ganharam o prêmio. Por que que ficou no plural? Porque eu tô falando de 10 pessoas. Menos de 20 pessoas estiveram presentes. Estiveram está concordando com o numeral expresso, que é 20. Mais de um corredor abandonou a prova. Aqui é como se fosse uma pegadinha para vocês, né? Mas vejam só, eu sei que é mais de um. É mais de uma pessoa. Mas meu verbo ficou no singular por quê? Porque ele está concordando com o numeral 1 ali, tá? Menos de 2 corredores abandonaram a prova. Se é menos de 2 corredores, né? Deveria ser um verbo ali também no singular, mas não é, porque eu tô falando, estou concordando com o numeral, então menos 2. Então, por isso que meu verbo ficou no plural, tá? Sujeito representado por nome próprio no plural, tá? Aí aqui, o que vai acontecer, tá? O verbo, ele vai ficar no singular se o artigo, se ele não apresentar artigo, se ele não apresentar nenhum artigo, tá? Então, ele vai ficar no singular. Se estiver artigo, né? Se tiver um artigo, o verbo vai concordar com esse artigo, ou seja, se o meu verbo estiver se o meu artigo estiver no singular, obviamente, mesmo esse nome sendo o nome próprio no plural, o que vai acontecer? O meu artigo, ele não está no plural, tá? Ou eu vou fazer o quê? Vou fazer a concordância do verbo com esse pronome, com esse artigo. Então, vejam aqui, vamos pegar os exemplos, né? Os Estados Unidos assinaram um acordo. Vejam ali, ó, o artigo os, apresentou o artigo. Vejam que eu tenho Estados Unidos, é um nome próprio, ele está no plural, tá? Só que tenho o que também, né? Esse artigo aí, né? Especificando, né? Que vocês sabem que o papel do artigo é esse, determinar, especificar, tá? E ele tá no plural. Meu verbo concorda com esse artigo, tá? Os Estados Unidos assinaram um acordo. Aí eu tenho aqui, ó, Brotas fica no estado de São Paulo. Vejam que Brotas é um nome próprio e tá no plural. Mas o meu verbo ficou no plural? Não, porque eu não tenho ali um artigo deixando esse, digo no plural. Então, não tem necessidade de concordar, tá? Agora, vejam aqui, memórias póstumas de Brás Cubas. Vejam que é memórias. Então, eu já sei que são mais de uma, mas eu não tenho um artigo ali do lado. Então, ó, memórias póstumas de Brás Cubas mudou a minha vida. O verbo permaneceu no singular. E agora, olha que interessante. Eu coloquei um artigo ali feminino, no plural. As memórias póstumas de Brás Cubas mudaram minha vida. Vejam que agora, quando eu acrescentei esse as, o meu verbo foi por plural. Então, vejam, quando você tiver esse tipo de sujeito simples, quando vocês estiverem lá fazendo um exercício, e vocês perceberem, e esse exercício for de concordância verbal, e for este caso, em que o nome próprio vai estar no plural, vocês têm que deixar o verbo no singular, quando ele não apresentar artigo, e quando esse nome apresentar artigo, ele fica no plural, tá? Como tá aqui os exemplos. O verbo dar, bater e soar, empregados com referência de horas, né? Concordam com o sujeito, né? Ele vai concordar com o sujeito, seja o relógio, o sino ou com o número que ele indica as horas. Então, veja aí, ó. O relógio soou 3 horas, né? Então, eu estou concordando com quem aqui? Estou concordando, soou com o sujeito, que é relógio. No relógio, soaram 3 horas. Então, vejam só. Soaram aqui já não está concordando com o sujeito, sim com o número que está expresso. E quando eu falo aqui no caso, no relógio, eu não estou falando mais de um sujeito, eu estou falando o quê? De um advérbio, e no caso, de lugar, porque é no relógio que está batendo essas horas, tá? Os sinos bateram à meia-noite. Vejam que agora o bateram está concordando com quem? Não é com meia-noite, mas sim com os sinos, com o sujeito, tá? Nos sinos bateu meia-noite. Então, onde que bateu meia-noite? Nos sinos. Não continua sendo um advérbio? Então, veja que o bateu, né, tá concordando com meia-noite, tá? Então, por isso que o verbo ficou aí no singular. O próximo. Sujeito, né, quando o sujeito for o pronome relativo que. Vejam que a língua portuguesa, ela está exigindo de vocês sempre que vocês recordem algo que vocês já viram no tempo de estudantes, né? Ou no tempo de estudante, vocês ainda estão estudando. Eu digo que a língua portuguesa, ela está sempre exigindo de vocês conhecimentos passados. Vocês vão ter que lembrar o que é pronome relativo. E vocês sabem que pronome relativo é aquele pronome
que retoma algo que já foi dito anteriormente, tá? Ó, então vejam como o próprio ali está escrito na explicação, ó. O verbo concorda com o antecedente desse nome. Então vejam, não fui eu que falei isso. Falei está concordando com quem? Com eu, tá? Por isso que ele ficou no singular. Foi você que pediu a pizza? Pediu, está concordando com quem? Com você, que foi mencionado lá, tá? Foram eles que desenvolveram o projeto. Desenvolveram está retomando quem? Eles, tá? O papel do pronome relativo é esse, é retomar. Mas aqui no caso falando de concordância verbal, né? Então você tem o quê? Todos esses verbos concordando, né, com o antecedente, né, com o que vem antes desse pronome relativo. Então, ó, vejam só, no verbo falei, o que vem antes do pronome relativo que é o eu. O pediu, o que vem antes desse quezinho aí é o você. Né? No desenvolver, o que vem antes do que é o eles. Por isso, dessa regrinha. Agora, quando o sujeito, né, for o pronome relativo quem? O verbo ele tem que ficar sempre na terceira pessoa do singular. Então, veja só. Fui eu quem fez o planejamento. És tu quem pede. Então, percebam que, independente da pessoa, né, ali expressa antes desse verbo, vejam só que, independente da pessoa que aparece antes do pronome relativo quem, o verbo ele vai ter que ficar na terceira pessoa do singular. Neste caso. O sujeito composto, né? Você sabe que o sujeito composto é mais de um praticando a ação expressa pelo verbo, tá? Então, ó, quando o sujeito aparecer antes do verbo, tá? Quando o sujeito aparecer antes do verbo, ele vai ficar no plural. Dois ou mais seres, que aqui no caso é a explicação sobre o composto, né? O sujeito composto que é dois ou mais seres praticando uma ação expressa pelo verbo ou sofrendo essa ação. Então vejam só, João e Carlos deslizaram pela pista, né? João e Carlos deslizaram pela pista. Então a gente tem aqui João e Carlos, dois sujeitos, né? Sujeito composto. Deslizaram, concordam com eles e percebam que está direto com a regra aqui, ó. Antes do verbo, sujeito composto. Antes do verbo, o verbo deve ficar no plural. Agora, casos especiais. Aqui são regrinhas. Vocês viram tanto casos especiais lá no sujeito simples, eles aparecem aqui também no sujeito composto, tá? Então, quando o sujeito, né? Quando no sujeito composto expressar uma ideia ou eles tiverem uma relação de sinônimos, aí vocês vão lembrar que sinônimo são aquelas palavras diferentes, mas com significados iguais. Quando for esse tipo de sujeito, né? Quando eles tiverem esse tipo de relação, vocês vão poder fazer o quê? Tanto deixar no plural como no singular. Aqui também é aquele caso, vai de vocês. Vocês escolhem. Se vocês deixarem no plural está correto, se vocês deixarem no singular está correto. Neste caso, então não esqueçam, sujeito composto antes do verbo, ainda se ambos tiverem uma relação de sinônimo. Vejam que aqui, lá mostrei para vocês, né, no slide anterior, que o sujeito vinha antes do verbo, então deveria ficar o verbo no plural. Aqui continua a mesma ideia, o sujeito antes do verbo, só que aqui vocês têm duas possibilidades. Vocês tanto podem deixar no singular como no plural, tá? Porque lá era João e alguém, que agora eu já esqueci. Você não tem uma relação de sinônimo. Você tem só dois sujeitos, pessoas diferentes. Aqui não. São palavras diferentes, mas com significados iguais, tá? Então, paz e tranquilidade envolveram-no. Ou paz e tranquilidade envolveu. Vocês podem deixar das duas maneiras que vai estar correto, né? Que estarão corretas, na verdade, essas duas formas aí. Sujeito gradativo, né? Aquela ideia que vai aumentando de intensidade, né? Você vai tanto também, aqui nesse caso também, mas vejam que é sujeito gradativo. Eu tanto posso deixar no plural, como eu posso deixar no singular. A angústia, a inquietação e o desespero o dominaram. A angústia, a inquietação e o desespero o dominou. Então, vocês podem também tanto deixar no singular como no plural. Agora, sujeito depois do verbo, né? Aí, aqui eu costumo dizer, se vocês ficarem na dúvida, usem sempre a regra geral, né? E a regra geral é qual? Deixa tudo no plural, né? Mas vocês podem também fazer da forma como eu vou mostrar aqui, ó. A primeira regrinha é, deixa tudo no plural. Foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Vejam que o sujeito vem depois do verbo.
Então, vocês podem deixar no plural. Ou vocês podem fazer o verbo concordar com o primeiro elemento, com o primeiro sujeito, ó. Foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Aqui a ideia é mesmo, os três foram ao parque, né? Mas eu quis fazer só a concordância com o primeiro elemento do sujeito, então eu posso, que também está correto. As duas formas estão corretas, né? Vai de vocês, enquanto escritores de textos, escolher a forma como vocês querem. O próximo, sujeito composto ligado pela conjunção ou. Aqui a ideia é que, né? Vai ter dois sujeitos e vai ter essa conjunçãozinha aí. Em um ela vai excluir e na outra ela vai incluir. Quando a ideia for de exclusão, o verbo fica no singular. Quando a ideia for de inclusão, o verbo vai ficar no plural. Então, Pedro ou Antônio será o presidente do clube. Por que o verbo ficou no singular aí, né? Porque não vão ser os dois que serão presidentes, vai ser um só, um vai ser excluído. Por isso que o verbo aqui, no caso, né, ele fica no singular. Mamão ou laranja fazem bem. Ué, os dois fazem bem. Então, tanto posso usar a laranja como o mamão. Por isso que meu verbo ficou no plural. Vejam que aqui a ideia é de que um exclui, e quando excluir é singular, e quando incluir, o verbo fica no plural. Quando o sujeito for pronome de tratamento, o verbo ficará na terceira pessoa do plural ou do singular. Aí vai depender de como está expresso lá o sujeito, tá? Então, Vossa Excelência leu meus documentos. Vossas Excelências leram meus documentos. Ou seja, o verbo vai concordar ali, né, com o sujeito, com o pronome. Se o pronome está no singular, o verbo fica no singular. Se o pronome está no plural, o verbo fica no plural também. Né? Os verbos impessoais, né? São aqueles que não têm sujeito, são as orações sem sujeito que vocês já estão acostumados, vocês viram nas aulas anteriores aí, né? São ações que não podem ser atribuídos a alguém específico, só tem uma pessoa gramatical, né? Então, os verbos, neste caso, eles vão ficar na terceira pessoa do singular. Então, quais são esses verbos? O verbo haver, no sentido de existir, o verbo fazer, quando for indicação de tempo que passou, e fenômenos da natureza. Então, o verbo haver aí com a ideia de existência, né, de existir. Há inúmeras razões para eu estar chateada com você. Havia muitas pessoas esperando na fila. Houve reclamações sobre o desempenho do governante. Então, vejam aqui, quando o verbo for essa ideia de existir, vocês vão deixar ele no singular. O verbo fazer, tá? Não é o verbo fazer ação, e sim o verbo de tempo que passou. Então, toda vez que a ideia expressa pelo verbo for essa, né, de tempo que passou, de tempo transcorrido, o verbo ele vai sempre ficar no singular. Não existe fazem 2 anos que eu não vejo, fazem 2 horas que não vejo, fazem 10.000 anos que não vejo. Não existe esse fazem quando a ideia for de tempo que passou. Quando a ideia for essa de tempo que passou, o verbo ele tem que ficar no singular. Então, faz 5 anos que não vejo minha irmã, faz 30 minutos que eu estou esperando você, casei faz 2 semanas, aqui agora o fenômeno da natureza, né? Na minha cidade faz sol todo dia, até seria estranho, né? Ó, na minha cidade fazem sol todo dia. Fazem muito calor a esta hora. Então, veja, quando for fenômeno da natureza, o verbo fazer ele também vai ficar no singular, tá? O verbo ser, né, quando indicar horas e distâncias, né, ele vai concordar com a expressão numérica. Então, o exemplo aí é 1 hora, são 2 horas. Vejam que é 1 hora, o verbo ser está concordando com 1 hora, o são está concordando com 2 horas. A questão da distância aqui também, ó, daqui até a feira é 1 quilômetro, então estou concordando com o numeral. Daqui até o mercado são 2 quilômetros, né? Quando indicar data, concordará com a palavra dia, que pode ser expressa, que está expressa ou não. Fica subentendida no caso, né? 12 de julho são 12 dias de julho. As duas formas são corretas, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, vocês podem deixar no chat, tá? Que eu vou responder para vocês, ou nas próximas aulas que nós nos encontrarmos online, através das reuniões. Se vocês ficarem com dúvidas, perguntem, tá? Então, aí nós temos um exercício, ó. Assegura Vossa Senhoria, tá? Que não precisa
se incomodar com a elaboração dos testes e pode ficar tranquilo. Qual é a alternativa correta aí neste caso, né? Precisa, se pode, precisa, se podes, né? Precisas, se podes. Vamos já pela eliminação, né? Não seria nem a C, nem a D, nem a E, tá? Então seria qual letra aí? A letra A. Assegura a Vossa Senhorita que não precisa se incomodar-se com a elaboração dos testes. Ó, assegura a Vossa Senhorita que não precisa incomodar-se com a elaboração dos testes. Pode ficar tranquilo. Letra A. Próximo. Vamos aqui para o próximo exercício, tá? Indica a alternativa que preenche adequadamente as lacunas da frase. Faz anos que o homem se pergunta ou fazem anos, né? Se não houvessem medos, como existiriam ou existiriam esperanças. Então vejam só. Falei para vocês que quando a ideia foi de tempo transcorrido, você não existe o fazem. Então já não seria essa, tá? Elimina já essas aí. Então nós temos o quê? Faz anos que o homem se pergunta se não houvesse medos, como existiriam esperanças. Então vejam, a resposta correta dessa daqui é a letra A, tá? Próximo. Indique a alternativa que completa corretamente a frase. Ele confirmou que nos ouvirá com prazer, mesmo que surjam ou surja problemas que sejam ou sejam considerados incontornáveis ou incontornáveis. Então vejam, aqui qual que seria a resposta correta, né? Então vejam só. Vamos lá. Ele confirmou que nos ouvirá com prazer, mesmo que surjam problemas que sejam considerados incontornáveis. Então, a resposta desse aqui é a letra B. Tá? O último aí. Observe a concordância verbal. Algum de vós conseguirei a bolsa de estudo? Sei que pelo menos um terço dos jogadores estavam dentro do campo naquela hora. Os Estados Unidos são um país muito rico. No relógio do largo da matriz, bateu 5 horas, era o sinal esperado. Então vejam qual que é a alternativa que está errada aí, né? Quais são as alternativas que estão erradas? Vamos lá. Vamos analisar aqui. No relógio da matriz bateu 5 horas. Era o sinal esperado. A resposta correta para essa daí é a letra D, tá? Então é isso, meus amores. Agora vou postar alguns exercícios para vocês, tá? Façam as atividades e se vocês ficarem com dúvida, me chamem que eu estarei pronta para tirar as dúvidas de vocês.